muito bem-vindos a mais um programa de estudos bíblicos aqui na Rede Super. Eu sou a pastora Ana e é uma alegria poder estar aqui com você hoje para compartilhar a palavra de Deus. Ainda de férias aqui no Brasil, na casa da minha família, e com esse sol abençoado eu me regozijo nesse dia que o Senhor já fez e quero começar abençoando a sua vida e pedindo que o Senhor possa ministrar ao seu coração durante essa mensagem. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo lá no livro de Atos, capítulo 19, verso 11. Então, Atos, capítulo 19, verso 11. Nós sabemos que o nosso amado irmão Lucas nos deixou aqui como instrução não apenas o Evangelho de Lucas, mas também o livro de Atos. Sabemos ali que ele acompanhou o apóstolo Paulo em diversas das suas viagens e por isso, inspirado pelo Espírito Santo, ele pôde aqui deixar esses relatos para nossa instrução, para nossa correção, não é verdade? Então abre aí comigo Atos 19, nós vamos ler o 11 e o 12. Diz assim: Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até os lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Esses eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Queridos, eu fico aqui olhando para essa declaração e como esses dois versos ministram ao meu coração, como eles me ensinam. Deus fazia sinais e maravilhas por meio de Paulo, ou talvez Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. Queridos, eu fico aqui a olhar a introdução desse capítulo e nós vemos que Paulo, o apóstolo Paulo, chega ali em Éfeso. E ele, queridos, ele tinha um foco muito bem definido na sua vida, ele tinha uma clareza na sua missão. Ele dedicou ali a sua vida, depois da sua conversão, a pregar o evangelho de Cristo. Custe o que custasse, né? Custasse o que custasse. Então ele chega mais uma vez para essa missão ali em Éfeso para pregar as boas novas do evangelho. Então, ao chegar naquela cidade, Paulo procura uma sinagoga e durante 3 meses Paulo vai ministrar acerca do reino de Deus para aquelas pessoas. Mas então, queridos, quando ele ali ministrava a palavra, quando então com autoridade do alto ele ministrava e arrazoava com aqueles irmãos, então algumas pessoas começam a persegui-lo. E diz aqui a Bíblia que começam a falar mal do caminho. Eles endureciam o coração, se recusavam a receber, né, ali a palavra de Deus, aqueles ensinos, e falavam mal do caminho. Então Paulo, queridos, que não era de se deixar abater por qualquer coisa e nem retroceder, Paulo continua firmemente ali naquela cidade, firme na sua fé e focado na sua missão. Paulo então ali vai procurar um outro lugar e Deus abre as portas para ele na escola de Tirano. E por 2 anos, Paulo ali ensina e ministra, né, aquelas pessoas na escola de Tirano. Queridos, eu fico aqui olhando para essa introdução desse capítulo e algo já me ensina tremendamente aqui. Às vezes eu e você ficamos tristes com algumas portas que se fecham. Mas aqui, queridos, uma porta fechada simbolizou a abertura de uma porta ainda maior. Porque se antes ele pregava apenas ali na sinagoga, pregava ali para aquele grupo de pessoas que frequentavam a sinagoga, aqui ele começa a alcançar, queridos, um outro público. Ele prega não apenas para os judeus, mas também para os gregos. Então todos os judeus e gregos da província da Ásia recebiam a palavra do Senhor. E aqui, queridos, a palavra ela é pregada e aí o ministério de Paulo é confirmado através desses milagres extraordinários, sinais e maravilhas, a ponto dos seus lenços e aventais serem colocados sobre os enfermos e esses serem curados, como nós vimos aqui, a ponto de esses aventais e lenços ali serem colocados sobre pessoas e elas serem libertas.
Então não se entristeça se por acaso alguma porta se fechou para você. Nós vemos aqui que outra muito maior, Deus estava ainda preparando, né, para o apóstolo Paulo. E Paulo então não se deixou abater e nem retrocedeu por causa de uma porta fechada, mas ele continuou firme na sua missão e continuou proclamando o evangelho naquela cidade. E podemos dizer que várias pessoas daquela cidade foram alcançadas, a ponto, querido, daqueles que trabalhavam com ocultismo virem à praça pública proclamar a sua fé e queimar aqueles objetos que antes eles usavam para essas práticas de feitiçaria e ocultismo. É o que diz aqui pra gente a Bíblia Sagrada, a partir, querido, do verso 17. Então, capítulo 19, a partir do verso 17, diz assim: quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente as suas más obras. Grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniam seus livros e os queimaram publicamente. Então essas pessoas se arrependiam dos seus pecados, se arrependiam, querido, ali do seu estilo de vida e se convertiam a Cristo Jesus. Então não desista jamais de compartilhar as boas novas, mesmo que haja porta fechada, mesmo que haja perseguição, mesmo que haja, queridos, aí uma tribulação, persevere firmemente na sua missão, na missão que o Senhor te entregou, porque Ele está com você e Ele vai te capacitar a cumprir fielmente e até o fim essa missão. Portanto, não desista. Mas quando eu olho para esse verso que nós começamos aqui a leitura, algo, queridos, me chama a atenção. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. Fica muito claro aqui que existe um autor de todos esses milagres, de todos esses sinais e maravilhas. Da mesma forma que existe um instrumento. Então nós vemos que quem fazia esses milagres, quem operava esses milagres não era o homem, era Deus através do homem. Ou seja, Deus fazia. Então muitas vezes nós recebemos milagres nas nossas vidas e eu e você, queridos, que somos filhos de Deus, que já confessamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós sabemos muito bem que é o Senhor quem opera e só a esse Deus nós prestamos adoração e somente a esse Deus nós nos reportamos e recorremos. Mas infelizmente tem algumas pessoas que ainda acham que o homem é quem faz o milagre. Então ficam ali recorrendo a santos, recorrendo, querido, a pessoas, achando que a pessoa é a fonte daquela bênção, que a pessoa é a fonte, é o agente daquele milagre. Mas nós vemos claramente na Bíblia Sagrada que Deus é aquele quem opera milagres. Deus fazia milagres. Logo, todas aquelas pessoas que eram curadas, aquelas pessoas que eram libertas, por meio da vida de Paulo, existia alguém que agia através da vida de Paulo. Aquelas pessoas curadas, aquelas pessoas libertas, quem as libertava era o Senhor. Quem, querido, as curava era o Senhor, e até hoje é assim. Quem nos liberta, quem nos salva, quem, querido, nos cura é o Senhor. Não há isso, nós não encontraremos isso em homem algum. Mas aqui a Bíblia nos mostra que o autor do milagre é o Senhor. Então fique firme nisso. Precisa de algo, recorra ao Senhor, busque no Senhor. E aí sim, nós vemos que há um instrumento. Deus fazia milagres, mas fazia milagres por meio da vida de Paulo, por meio de Paulo. Então o Senhor aqui tinha, queridos, alguém com quem ele podia contar. O apóstolo Paulo era esse homem entregue nas mãos do Senhor, ele era esse homem consagrado ao Senhor, e por isso aqui o Senhor poderia usar, queridos, a sua vida, a vida de Paulo, né, desprendidamente, da forma como lhe apraz. E por isso Paulo era tão usado pelo Senhor. Nós vemos, por exemplo, no capítulo 10 de Atos também, ali, quando Pedro está na casa de Cornélio,
Cornélio ali cai na tentação de se prostrar aos pés de Pedro, mas Pedro, na hora, queridos, que vê aquilo, fala: levanta-te, levanta-te, porque eu sou homem como você. O apóstolo Pedro também nos ensina que nós não adoramos a homens, que nós, queridos, não recebemos milagres de homens, mas que eu e você, como filhos de Deus, nós somos instrumentos na mão de Deus, para que Deus realize um milagre na vida de outras pessoas, para que eu e você sejamos esses instrumentos, esses canais de bênção na vida de outras pessoas. Então tudo, queridos, que onde Deus usar a nossa vida, que nós jamais tomemos a glória para nós, mas que a gente sempre aponte para o autor do milagre, que é o Senhor. E aqui nós vemos isso, nós vemos, queridos, esse privilégio. Então nós vemos que tem um agente, nós vemos que existe um instrumento por meio de quem ele age, e aí nós vemos aqui também que isso é um privilégio. O Senhor escolheu contar comigo e com você. Ou seja, o Senhor poderia ter feito tudo sozinho. Afinal, Ele, né? Ali no simbolismo da Trindade, eles criaram, queridos, todo o universo. Eles criaram céus e terra, tudo que nela há. E Ele fez isso sem a ajuda do homem. O Senhor fez isso, Deus fez isso. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, claro que o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, não precisava de mim e de você nessa missão. Mas Ele então nos confere esse privilégio, nos confere essa honra de sermos os seus embaixadores aqui nessa terra, de sermos, queridos, aqui os proclamadores das boas novas da salvação. Eu e você recebemos isso não como uma obrigação, mas eu e você recebemos isso como um privilégio. Imagina, eu e você podermos ser cooperadores de Deus. Fala a verdade. Que tamanho privilégio, que tamanha honra. E queridos, eu vejo isso aqui, né? Eu olho para essa passagem, e quando eu comparo essa passagem com, por exemplo, a primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, eu vejo ali, queridos, que o Senhor poderia ter escolhido, por exemplo, pregar o evangelho com sabedoria humana, mas Ele não assim fez. Ele escolheu homens para a pregação das boas novas. Então acompanha aí comigo para você ver 1 Coríntios, a partir do 21. Visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Queridos, olha para você ver que privilégio eu e você temos. Ele poderia ter feito de diversas maneiras, mas Ele escolheu, queridos, salvar alguns, aqueles que creem pela loucura da pregação. E eu e você somos esses escolhidos para ir, para pregar as boas novas, para pregar as palavras de vida eterna contidas nesse livro. Então eu e você somos essas pessoas, esses escolhidos. Mas talvez você pense assim: pastora, mas como assim? Eu não me acho capaz, né? Queridos, aqui também Coríntios, não diz que Deus escolheu os mais fortes, não diz que Ele escolheu os mais sábios, os mais capacitados, não. Pelo contrário, aqui diz, queridos, a seguinte forma, olha só, que interessante é o que o Senhor traz aqui pra gente. Mas Deus escolheu o que era para o mundo loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que era para o mundo fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Olha que maravilha isso. Ou seja, o Senhor está nos dizendo, queridos, que Ele escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Ele escolheu, queridos, as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Ele escolheu as coisas vis e desprezíveis desse mundo para confundir as que são, para que ninguém se glorie, queridos, perante Ele. Então não se preocupe, o Senhor, queridos, é quem nos capacita, o Senhor é quem nos envia, e o Senhor, queridos, não nos deixa sozinho. O Senhor, queridos, Ele derrama unção sobre nós recebemos a autoridade dEle para cumprir essa missão, e Ele, queridos, é quem vai conosco. Quando você vai no Evangelho de Marcos, capítulo 16,
Olha aqui para você ver o que diz. Marcos 16, verso 19, diz assim: depois de ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte. E o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra. Com quê? Com sinais que a acompanhavam. Queridos, o Senhor aqui, ele cumpriu a sua missão. O Senhor aqui foi assunto aos céus, agora estava ali assentado à direita de Deus, estava ali no seu devido lugar, mas mesmo assim, agora ele comissiona eu e você para irmos cumprir essa missão, mas diz aqui o verso que o Senhor cooperava com eles. Então, queridos, eu e você não precisamos temer, porque o Senhor, além de nos capacitar, além de nos conceder o Espírito Santo que nos ajuda a fazer essa missão aqui, nós estamos, queridos, amparados por Ele de todas as formas. Então não temas, simplesmente deixe Ele usar a sua vida, se coloque à disposição do Senhor para que você possa pregar essa mensagem de salvação para tantos, queridos, que estão perdidos, que nós possamos ser aqui, impelidos pelo Espírito Santo de irmos até os confins da terra. Ele poderia ter feito tudo sozinho, mas Ele escolheu contar comigo e com você. Privilégio, honra. Queridos, uma outra coisa que eu vejo aqui nesse texto é a questão da nossa posição, ou seja, do nosso lugar. Como assim? Nesse verso, então, recapitule comigo, diz: o Senhor fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. Queridos, nós vemos então aqui que Deus é quem opera o milagre. E eu e você somos esses instrumentos na mão dele, esses canais de bênção. Teve um congresso em 2019, um congresso de pastores, e o pastor Márcio trouxe uma ilustração para a gente tão interessante, tão sábia. Ele trouxe ali a mão e uma luva. E ali, queridos, ele nos disse, olha, a mão, ela tem vida própria, a mão opera, a mão pode fazer coisas. Mas a luva, ela ganha vida à medida que ela se une à mão. Assim, por exemplo, numa cirurgia, você pega um cirurgião. Ali no momento daquela cirurgia, a mão do cirurgião, ela faz toda ali aquela operação. E a luva, queridos, ela participa daquela operação porque ela está unida à mão, Assim, a luva não poderia fazer toda aquela operação sozinha, mas ela participa daquele processo porque ela está unida à mão. Assim sou eu e você. Eu e você não poderíamos fazer esses milagres. Eu e você, queridos, não poderíamos fazer tantas coisas se não fosse, o Senhor, se nós não estivéssemos ali, queridos, sendo capacitados pelo Senhor. É o poder dele agindo através de nós. O próprio Senhor Jesus disse, sem mim nada podereis fazer, não é verdade? Então nós vemos essa ilustração e isso nos ensina algo tão tremendo. Perceba que é a luva que está nas mãos do cirurgião. Assim sou eu e você. Somos eu e você que estamos nas mãos de Deus e não o contrário. Não é o Senhor que está nas nossas mãos, mas nós que estamos nas mãos do Senhor. E aí, queridos, nós entendemos que quando nós não estamos nessa posição, então muitas vezes nós podemos nos fatigar, muitas vezes nós podemos nos cansar. Nós precisamos estar nessa posição, porque quando nós estamos nessa posição, isso traz alívio, isso traz descanso para as nossas almas, porque nós sabemos que é a mão dele que opera todas as coisas e que nós somos apenas esse instrumento nas suas mãos. Mas outra coisa que eu vejo aqui também, queridos, nesse verso, não é apenas a questão da posição, mas é a questão também do nosso papel, da nossa função. Quando eu olho para o ministério de Jesus, para as palavras de Jesus, eu vejo que Jesus tinha isso muito bem definido no seu coração. Ele sabia onde ele queria chegar, ele sabia o que ele veio fazer e ele sabia onde ele queria chegar. Então o Senhor sabia e por diversas vezes ele disse para os seus discípulos, eu serei entregue nas mãos dos pecadores
e eu serei crucificado, eu serei morto, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. O Senhor sabia. Você tem a sua missão clara no seu coração. Você sabe que quando o Senhor Jesus foi assunto aos céus, Ele, queridos, nos passou essa missão, Ele nos conferiu, Ele nos delegou essa missão para que eu e você continuássemos ali libertando os cativos, trazendo vista aos cegos, para que eu e você continuássemos aquilo que Ele começou. O Senhor começou e hoje eu e você damos continuidade nessa missão. E quem nos capacita nessa missão é o Espírito Santo que eu e você recebemos. É o Espírito Santo que nos ajuda a continuar escrevendo essa história da igreja, ainda nos dias atuais. Abre comigo a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas, capítulo 4. E você vai perceber como aqui o Senhor Jesus tinha isso muito claro no seu coração, daquilo que Ele veio fazer. Então, Lucas 4, vamos ler a partir do 17. Olha o que diz. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e o encontrou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, e para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então fechou o livro e devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele. Ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Jesus sabia, queridos, o que Ele veio fazer. Você sabe qual é a sua missão? Você tem isso claro? Você tem isso estabelecido como meta da sua vida? Eu e você precisamos ter isso definido no nosso coração. E não apenas sabermos o que nós temos que fazer, mas perseverarmos diariamente nessa missão. Precisamos de perseverança e orarmos para que o Espírito Santo nos capacite, nos ajude a completar essa carreira e, no final de tudo, guardar a fé. É isso que nós precisamos. Então ore sempre, diariamente aí nos seus devocionais, para que o Espírito Santo te dê esse discernimento, essa clareza da sua missão, que Ele te ajude a perseverar unânimemente, todos os dias, ali, queridos, com seus irmãos, e que Ele te ajude a completar essa carreira. Então, qual é, queridos, o seu lugar nas mãos de Deus? E qual é, então, a sua função? É anunciar as boas novas da salvação, as boas novas de Cristo Jesus. Mas talvez, queridos, você já tenha entendido aí que o Senhor é o agente, Deus é o agente, né? Você entendeu que você é um instrumento, você entendeu que a sua posição é nas mãos do Senhor, você entendeu que a sua missão hoje é dar continuidade naquilo que Cristo começou, mas você precisa entender que aquele que te comissionou também vai te capacitar. Eu e você, quando nos tornamos filhos de Deus, nós recebemos um dom do Espírito Santo. Nós recebemos ali esse dom porque Deus está nos capacitando com esse dom, porque tem um propósito para cada um de nós no cumprimento desse chamado, no cumprimento dessa missão. Então Ele distribui esses dons conforme lhe apraz. O Senhor é onisciente. Então Ele sabe, queridos, exatamente, mas Ele sabe exatamente o que eu e você precisamos, aonde eu e você nos encaixaremos melhor. E por isso, queridos, Ele dá não segundo o que eu quero, mas segundo aquilo que Ele sabe que será melhor para mim e para você. Então talvez você hoje tenha o dom aí, queridos, da pregação, mas você queria estar louvando. Talvez você tenha o dom da hospitalidade, mas você queria estar ali, por exemplo, exercendo o dom da generosidade. Ou talvez você tenha vários dons, eu não sei o que você tem, mas que você possa discernir no Senhor quais são os seus dons e que você possa com gratidão exercer esse dom que o Senhor te entregou para glorificar o nome dEle e abençoar vidas. Esse dom não é somente para você, esse dom é para abençoar vidas e glorificar o nome do Senhor. E tudo que vier a acontecer por meio dEle, através desse dom, que aponte para o Senhor e não para você. 1 Coríntios 12, do 4 ao 6, diz o seguinte:
Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas o Senhor é o mesmo que efetua todo em todos. Por isso, eu e você precisamos aceitar o dom que o Senhor nos deu, aceitar com gratidão, aceitar com louvor e colocar em prática esse dom com excelência e com amor, para que vidas sejam abençoadas. Esse dom não é apenas para a nossa capacitação pessoal, mas é para que nós sejamos canais de bênção na vida dessas pessoas. Então valorize o seu dom, seja grato a Deus por esse dom e o exercite. Queridos, eu gosto tanto dessa passagem aqui de 1 Coríntios 12, por quê? Porque ela nos diz, ela nos mostra aqui que o Senhor é que distribuiu os dons. Então eu e você não precisamos ficar competindo ali por dom, não somos nós que vamos escolher, porque nosso coração é enganoso, a gente nem sabe escolher direito. Mas porque quando eu vejo que é o Senhor que distribuiu, isso me dá um conforto tão grande, isso me dá uma paz tão grande. Por quê? Porque, queridos, o Senhor é onisciente e o Senhor, Ele distribui esses dons com exatidão, com precisão, porque Ele sabe exatamente, mas exatamente aquilo que você pode receber e que aquilo não vai corromper o seu coração, não vai te levar num orgulho, não vai te levar numa soberba a ponto desse dom te afastar dele, não. Então Ele sabe exatamente aquilo que pode entregar para cada um de nós e Deus sabe o que faz. Sabe o que faz. E isso, queridos, traz um descanso muito grande para o meu coração, porque se é Ele que me comissionou, se é Ele que me capacitou e Ele que me aparelhou com esses dons, Ele sabe exatamente o que tem que fazer. E eu sou esse cooperador que vou seguindo a sua direção e os seus passos, sempre, sempre buscando a glorificação do nome dEle, sempre diminuindo eu para que Ele cresça. Aqui nós vemos que Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. E meu irmão, Deus quer fazer milagres extraordinários por meio de você. Por isso, é importante que você entenda essa mensagem, esse versículo, porque isso vai guardar o seu coração de toda vaidade. Você precisa entender que existe um agente. Esse agente é o Senhor. Você precisa entender que você é o instrumento nas mãos do Senhor e não o agente do milagre. Você precisa entender a sua posição é nas mãos do Senhor. A sua função é dar continuidade naquilo que Ele começou e que hoje te deu o privilégio de continuar. E você precisa entender que aquilo que eu faço, que você faz, né, com aquilo que Ele nos aparelhou, com aquilo que Ele nos capacitou, esse presente, essa dádiva, esse dom, né, veio dEle e é na sua onisciência e na soberania, que sabe de todas as coisas, o que é melhor para cada um de nós, é que Ele nos distribuiu esse dom, e é através desse dom que eu vou deixar fluir na minha vida e eu vou, através desse dom, abençoar vidas. Guarde esses passos aí no seu coração e o Senhor vai fazer, por meio da sua vida, milagres extraordinários. Deus fará milagres extraordinários por meio da vida da Roberta, por meio da vida, queridos, do Lúcio, por meio da vida, queridos, do Márcio, por meio da vida do Leonardo e assim por diante. Talvez você esteja assistindo esse vídeo e já tenha lutado tanto tempo com o Senhor, está fora do seu dom, ou às vezes está fora dos caminhos do Senhor. O Senhor tem te chamado, o Senhor, queridos, tem colocado pessoas no seu caminho para falar dele para você, mas você permanece aí com o coração duro, fechado para Ele, está sofrendo, a vida está pesada. Ou talvez você está no ministério sabendo que aquele não é o seu lugar, porque aquele ali não é o dom que você recebeu. Queridos, busque no Senhor o dom que Ele deu para você e deixa que você flui através desse dom. Se você hoje que ouviu essa mensagem está cansado, o Senhor tem um convite para você. O Senhor tem um convite para você, diz Ele: vinde a mim, vinde ao Senhor, todos que estão cansados e sobrecarregados. Está cansado? Vinde ao Senhor. Está sobrecarregado? Venha ao Senhor. E Ele tem uma promessa para aqueles que vêm: e eu te aliviarei. Vinde a mim,
todos que estáis cansados e sobrecarregados, e Ele te aliviará. Busque o Senhor hoje enquanto se pode achar. Venha encontrar descanso nele. Por quê, queridos? Porque o jugo dele é suave e o fardo é leve. Deixa esse peso. Pare de fazer aquilo que ele não te chamou para fazer. Pare de lutar contra ele. Venha hoje para os caminhos dele. Deixa esse peso para trás. Venha e ele te aliviará. Queridos, foi um privilégio poder estar aqui com você mais uma vez em vida. E enquanto o Senhor permitir, assim eu estarei aqui semana após semana para compartilhar com você a palavra de Deus. Somente esse evangelho tem poder para transformar e para salvar. Por isso, não se envergonhe do evangelho, porque ele é poder de Deus para salvar judeu, grego e todos aqueles que nele creem. Que o Senhor te abençoe e até quarta-feira que vem.